na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Verso 4 diz assim, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Deixa aberto aí, não feche, vamos orar. Pai Santo, ajuda-nos nessa difícil tarefa, que é expor a sua palavra. Eu preciso de iluminação sobre esse texto, da direção do seu Espírito, e que o Senhor abra o entendimento da igreja, para compreender a sua santa palavra. Senhor, traz temor nesse local, Senhor. Estamos fartos de cultos vazios, mortos, secos. Não queremos filosofias ou palavras de sabedoria, Senhor. A única força capaz de libertar os homens é a sua palavra. Senhor, se ela não vier com poder, se ela não for aplicada com graça, se ela não for proclamada com autoridade, Senhor, serão apenas palavras dirigidas ao ar. Eu oro pelo teu povo, oro para que eles sejam livres, oro para que eles enxerguem, oro para que a graça se estenda sobre todos eles, e que Satanás não tenha mais domínio sobre nós. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si, e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 10, e nos versos que eu li, ele se dedica um breve momento para alertar os coríntios sobre a existência de um inimigo, a oposição que eles têm e terão. E ele vai tratar aqui de uma guerra espiritual, de uma guerra que é travado, que os cristãos travam em âmbito, em campo, em terreno, em território espiritual. E a verdade que Paulo está dizendo aqui, que é uma verdade que nós temos que conceber, é que Satanás existe. Satanás existe. Os demônios existem. E eles operam em um reino da mentira. Nós não podemos ignorá-lo. Paulo vai dizer, não ignoramos os seus ardis. Paulo diz para não ignorar ele, para não relativizar a existência dele. Nós temos um inimigo real. Você tem um inimigo real. Satanás, assim como Deus, como o mundo quer propagar, não são divindades abstratas, não são forças impessoais, energias impessoais. Satanás é uma pessoa, Satanás é um indivíduo, Satanás é um ser inteligente, maligno. A Bíblia chama ele de diabo, caluniador. A Bíblia chama ele de Satanás, acusador. A Bíblia chama ele de antiga serpente. A Bíblia chama ele de dragão. A Bíblia chama ele de tentador. Ele é o tentador. A Bíblia diz que chama ele também de acusador dos nossos irmãos. Ele é o acusador, ele é o tentador, ele é o adversário. A Bíblia o demonstra como Deus desse século. A Bíblia chama ele de Abadão e Apolion, o destruidor. A Bíblia faz menção de Satanás como entidade pessoal, como indivíduo, portador de inteligência, de caráter, apesar de maligno, possui caráter, possui pensamentos, sentimentos e possui vontade.
O diabo existe. O diabo é real. Você precisa entender. Nós andamos na igreja brasileira por dois extremos. O primeiro momento, década de 80 e 90, o advento da batalha espiritual. Tudo era diabo. Tudo se considerava diabo. Uma dor de barriga, um pneu furado. Via-se demônio em tudo e as mais diversas formas de combatê-lo. Agora nós estamos chegando a uma era mais acadêmica da igreja, mais teológica, onde o diabo foi esquecido. Onde tudo provém da soberania de Deus ou da depravação humana. Tudo é fruto da vontade soberana de Deus ou da depravação do homem. Exclui-se o diabo. Ninguém luta, ninguém guerreia, ninguém é tentado por ele. Ele é apenas um boneco ao bel prazer de Deus. Ambos estão errados. Nem ele está em todo lugar e nem ele deixa de estar em algum lugar. Ele é real. E quando Paulo vai começar aqui a dizer, porque as armas da nossa milícia, Paulo usa o termo milícia. Essa palavra milícia no grego é estrateia. É daí que vem a palavra estratégia. Milícia quer dizer guerra, combate, batalha. Então Paulo vai declarar para os coríntios, quando ele está dizendo as armas da nossa milícia, ele está dando a entender para os coríntios, vejam só, vocês estão sob uma guerra, vocês estão em guerra, nós travamos um combate, nós travamos uma batalha, e a nossa batalha é contra o príncipe desse mundo. O termo grego, ele tem uma amplitude ainda mais definida, fala de campanha militar. As armas da nossa campanha militar, é como se tivesse dois exércitos inimigos, estrategicamente se enfrentando. Então eles estão em uma constante campanha militar. Lembra dos Estados Unidos na Guerra do Golfo, quantos anos? Na Guerra do Vietnã, anos e anos, lançando ofensivas um ao outro, e ela teve um fim. A nossa campanha militar se inicia no ato da conversão, e ela dar-se-á até a vinda de Cristo, findará com a nossa glorificação. Ou seja, coríntios, vocês estão em uma constante campanha militar, vocês estão sob um constante combate, uma constante guerra, vocês estão sob um constante confronto. Contra quem? Quando ele vai falar, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, ele vai dizer que em campo espiritual é exatamente contra Satanás, o adversário de Deus e dos homens. A nossa luta é contra ele. Então, ignorar a luta é idiotice. Desprezar o oponente não é inteligente. Você precisa estar. Agora vamos pensar. Qual é a postura de alguém que sabe que está sob uma campanha militar? Qual é a postura de um soldado que sabe que está na iminência de um ataque? Se nós vivendo na carne, forma humana ele está fazendo, não está dizendo de atos carnais. O termo aqui quer dizer, embora andando na carne, embora sendo humanos, embora vivendo em corpo, embora tendo massa, embora sendo corpóreos, não lutamos corporeamente. Então quando ele vai dizer isso, ele está dizendo, vocês estão constantemente em guerra. Agora qual é a postura de alguém que sabe que está debaixo de uma campanha militar? Obviamente não serão levianos, nécios, não serão incautos. Essas pessoas andarão com cautela. Essas pessoas andarão com prudência, vigilantes, pois elas estão sob ataque inimigo, em território inimigo, combatendo constantemente. Querida, a primeira coisa que eu quero te dizer, primeiro, Satanás existe. Você já estudou os atributos de Deus? Você já parou para estudar os atributos do diabo? Você viu quantos atributos a Bíblia dá a ele? E eu não tenho tempo para falar isso, não estou pregando sobre os atributos do diabo. Aliás, não tenho muito interesse em saber dos atributos do diabo. Mas o diabo tem atributos. O diabo tem atributos. Quando chamado de serpente, a antiga serpente, quando é chamado ele de sedutor, sagaz, dragão, são características oriundas, peculiares, que definem o caráter e o poder do diabo.
Tu eras querubim ungido. O diabo tem adendos, o diabo tem poder. Acusador, adversário, Deus desse século, príncipe desse mundo, os atributos do diabo. Por que a Bíblia narra o diabo dessas formas? Podia falar só diabo, ou só Satanás. Mas por que a Bíblia dá nomes para o diabo? Por que a Bíblia dá adjetivos para o diabo? Para mostrar a você quem é o seu adversário, as qualidades, as características que ele tem. Ele não é um ser abstrato, desprovido de inteligência. Ele é poderoso, articulado, estrategista, inteligente, sagaz, maligno, sorrateiro. É por isso que ela fala dos atributos, para saber que ele tem qualidades a serem vencidas. O segundo é que ele tem um reino, o reino do engano, o reino da mentira. Por que da engano e da mentira? Um reino que consiste em que consiste em propagar a mentira e propagar o engano, a sua horda, a sua elite demoníaca, o seu exército maligno. Terceira verdade é que, uma vez que existe o chefão, o diabo, e seu exército, existe uma guerra. Existe uma guerra, e essa guerra é contra quem? Foi permitido ao dragão que tentasse quem? Que ferisse quem? Que oprimisse quem? Os santos. É contra tudo que se chama ou se parece com Deus. É contra vocês. E o termo grego aqui é campanha militar. O que diz? Querido, a partir do dia, vamos dar um exemplo, tem uma guerra, vai ter uma guerra aqui na América do Sul. Começa a guerra, o pontapé inicial é dado e você é chamado para a guerra, te dão um míssil, te dão um fuzil, você vai para a guerra e só volta de lá quando terminar a guerra. No dia da sua conversão, o fuzil foi te dado, a espada foi te dada, e você está em constante guerra. Estamos sob uma campanha militar. Ou levante a mão aqui, quem que ficou um dia sem ser tentado? Quem ficou um dia sem receber um dardo, uma seta, uma sedução? Quem teve uma semana de folga, de descanso, desde que veio a Cristo? Nenhuma. E você nunca vai ter. Então estamos sob uma campanha. Logo nós temos a quarta ideia, aponta-se para a quarta. Como é a vida de alguém que tem consciência que está numa campanha? Como era a rotina dos soldados americanos lá no Oriente Médio? Como era a rotina dos soldados que estavam no Vietnã? Como é a rotina das pessoas que estão em guerra? Como que é? Não há tempo para o lazer, não há tempo para borrachice, pavoice, chocarrice. Elas viviam em constante alerta, vigilantes. Elas estavam apercebidas, estavam num combate ferrenho. Logo, para nós sermos vitoriosos, você precisa entender que você está sob uma campanha militar. Você está debaixo do ataque de um inimigo incansável, astuto e inteligente. David Wilkerson usa um termo interessante quando ele diz que o diabo vem atacar. Ele orquestra um plano para te derrubar. O diabo fica o tempo todo orquestrando, engendrando, ele fica criando ciladas, ele fica criando alternativas para derrubar você. Então, você precisa mudar a sua postura. Você está sob uma campanha militar, mísseis a toda hora sendo desferidos contra você, golpes, setas, dardos, seduções, engano, laço, armadilhas, para você cair. Agora, tem um passo à frente, tem vantagem, aquele que tem na mente que está sob essa campanha. Evidentemente que um soldado leviano, nécio, despreparado, vai ser uma presa fácil. Um soldado que baixar a guarda, um soldado que não tiver em mãos munição, água, que não tiver a proteção adequada, um soldado que não estiver vigilante, ele vai ser abatido, ele vai ser facilmente interceptado, morto. Ele não causará dificuldade para o seu oponente. Agora um soldado, um pelotão, uma milícia, que estiver vigilante, preparada, armada até os dentes, não será pega de surpresa.
Está pronta para o ataque e o contra-ataque. A igreja precisa acordar. Vede prudentemente como andeis, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Paulo está dizendo a mesma coisa. Vede como vocês estão andando com prudência, cautelosos, cuidadosos, vigilantes. Vocês estão andando como vocês estão andando como a nécios. O que é o nécio? É o tolo, o insensato, o incoerente, o lerdo. Ou como a sábios. E como que o sábio? Remindo os tempos, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Aproveitando as oportunidades, fazendo uso das oportunidades, fazendo uso do corpo, fazendo uso do talento, fazendo uso dos dons, vigilando, santificando, orando, aproveitando as oportunidades. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus, os dias são pequenos, os dias são finitos, a morte nos espera, Satanás é o príncipe desse mundo, acautelai-vos. É por isso que diz, vocês estão andando, a figura de linguagem é assim, vocês estão andando num campo minado, então vigiem, cada passo em falso é fatal, cada passo é um escorregão para um abismo. Vede como prudentemente andei, cuidado com as decisões, com as atitudes, cuidado por onde ando, porque vocês estão em campo minado, sob território inimigo, e toda vigilância é necessária. Gente, a igreja está perdendo a batalha porque ela é lerda, ela é sonolenta, ela é tecnológica, ela gasta tempo demais. Um soldado em milícia, por exemplo, jogando videogame, não tem cabimento, é insano. A igreja muitas vezes perde de vista a realidade da guerra. Eu não estou dizendo que não podemos divertir, ter horas de lazer, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a vida só consiste nisso, quando não se vigia, quando não se combate, quando não prevê o passo do inimigo, não antecipa o passo do inimigo. Estamos sob campanha militar, sob uma campanha poderosa. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas. Nessa batalha, presta atenção, nessa batalha que travamos, as nossas armas não podem ser humanas. As nossas armas não podem ser humanas. Que é isso? Habilidade, inteligência, estratégia humana, filosofia, ponto de vista, argumento, força do braço, tecnologia. Está dizendo, as armas da nossa milícia não podem ser humanas, não podem ser inteligência, não pode ser pensamentos, não pode ser sabedoria humana, habilidade, não podem ser. Mas por que não podem ser humanas? O texto vai, para destruir fortalezas. A figura de linguagem aqui é de um edifício construído por pedras. Na antiga Grécia, na Roma, essa linguagem era facilmente conhecida pelos leitores. Você está vendo aqui, para nós seria castelo, aqueles castelos ingleses. Uma fortaleza inexpugnável, inconquistável. O que Paulo está dizendo assim, as armas da nossa milícia não são humanas. Nossas armas não podem ser naturais. Quando ele diz naturais, o que seriam isso? Não pode ser inteligência humana, não pode ser ideologia humana, não pode ser estratégia humana, nem as nossas habilidades. Por quê? Porque elas não são páreas para fortaleza. É como você atirar com flecha numa muralha de granito. É como você ir com uma espada tentando derrubar um castelo. Paulo está dando essa ideia. As armas de vocês, as suas habilidades, a sua força humana não é párea para o inimigo. Não faz frente contra a fortaleza que vem contra você. Essa é a ideia. É alguém querer derrubar a muralha da China no braço. É alguém querer explodir um prédio com um traque. É alguém querer derrubar um castelo com uma flecha de madeira. Por que não podem ser humanas? Porque elas não são páreas para uma enorme fortaleza. Por isso que todas as vezes que você tenta vencer uma luta espiritual de forma natural, carnal, você não tem sucesso.
Não adianta o telefonema, não adianta o e-mail, não adianta o fax, não adianta gritar, não adianta bater, não adianta espancar, não adianta torcer, não adianta comprar, não adianta vender, não adianta ligar, não adianta falsificar, não adianta tirar, não adianta xerocar, não adianta. Porque a nossa luta é contra aquilo que está por detrás. É contra aquele que tem atributos, Satanás. É contra o seu reino. E o seu reino é invisível. O seu reino é espiritual. Nossas armas não são páreas. Por que não são páreas? Não são páreas para destruir fortalezas. Agora, o que são essas fortalezas? O que são essas fortalezas? Ele usou esse termo, nossas armas, embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, o nosso combate é contra as fortalezas. O que são fortalezas? A explicação da palavra fortaleza está na continuação, anulando os sofismas e toda a altivez. Sofisma e altivez. Sofisma e altivez. A palavra grega aqui para sofisma é logismos. Logismos. Ou logismos. Fala de ideias, ideologias, filosofias. Fala de religiões, fala de seitas. Fala de crenças, teorias, ideia. Logismos, é da onde vem a palavra logismo. A palavra logismo significa um argumento falso para induzir ao erro. Essas fortalezas são ideologias, crenças, filosofias, religiões. E o Paulo usa o termo fortaleza, porque ele está dizendo assim, com essa revelação, o campo de batalha do diabo é na mente. O campo de batalha é na mente. A nossa guerra é uma guerra na mente. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais, ok? São espirituais. Para destruir fortalezas. Que fortalezas? Aí ele vai dizer, anulando nós o sofisma e todas as altivez que estão na fortaleza. O que é sofismas? Os quais as fortalezas colocam sobre as pessoas. Ideologias, filosofias. Satanás prende as pessoas em uma fortaleza de engano, numa fortaleza de ideologia, numa fortaleza de sofisma, numa fortaleza de filosofia. Satanás, ele promove engano, ele promove a mentira. A batalha que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com expulsar demônio, não tem nada a ver com unção, com mapeamento espiritual, não tem nada a ver com gente babando e rolando com a unha para trás. Ele está falando de uma batalha muito mais intensa, muito mais inteligente no campo da mente. É levar os homens serem aprisionados em mentira. Então aqui nós já temos outra coisa. Que toda filosofia, ideologia, que toda a crença, que toda os ismos, islamismo, mormonismo, todo espiritismo, são fortalezas de ideologias nas quais Satanás aprisiona os homens. Por isso que você vê a dificuldade de você convencer pecadores. O termo que Paulo usa para esse engano é simplesmente um castelo, de um forte, de uma fortaleza. Satanás consegue insuflar tamanho engano, de forma a ser comparado com um castelo. Você imagina para tirar essas pessoas daí.
Essa verdadeira guerra esse é o verdadeiro ataque do diabo contra a verdade. Ideologias. Agora veja só, verso 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora ele está dando aqui o alvo da ideologia. O alvo. Onde a ideologia quer acertar. Presta atenção, Paulo sabe o que está escrevendo. As nossas armas não são naturais, são espirituais. Para destruir fortalezas, ok? O que são fortalezas? Ideologias, nas quais o diabo prende. E nós estamos aqui para destruir elas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ideologias que rejeitam a verdade da Escritura, que rejeitam a verdade de Deus. Então toda falsa religião, toda corrente filosófica, toda ideologia que descarta a verdade bíblica, rejeita a verdade divina, que rejeita a existência de Deus, está dentro da fortaleza. Está dentro do que Paulo está falando. E você vai entender onde eu quero chegar. Em 1989, todo mundo conhece, com a queda do Muro de Berlim, surgiu uma grande corrente filosófica chamada pós-modernismo. O pós-modernismo trouxe uma das maiores pragas para a humanidade: o relativismo. Presta atenção, guarda isso. Relativismo. O que é o relativismo? O relativismo cultural. O relativismo é a verdade absoluta, que não existe verdades absolutas. O relativismo é uma corrente de pensamento que ensina que não existe verdades absolutas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Por exemplo, o problema do mal. O que é mal para você pode não ser mal para mim. Depende do ponto de vista e do contexto. Pois o mal é relativo. Entendeu? A questão de sexualidade, homossexualidade, é relativa. Para você é vulgar um homossexual. Para mim não é. E essa ideia, essa corrente filosófica dominou todos os campos da sociedade. Vivemos numa sociedade relativista. Vivemos numa cultura relativista, onde as verdades e valores têm sido relativizadas. Vivemos uma sociedade que não tem valores absolutos, não tem verdades absolutas. É tudo relativo. A questão do aborto, relativa, por isso que estão se apoiando. A questão da ideologia de gênero é relativa, por isso que estão apoiando. A questão a questão da eutanásia, a questão de energia nuclear, tudo isso está sendo relativizado. Acabou o mal e o bem, não existe mais mal e bem, isso é relativo. Tem que partir do contexto histórico, do contexto cultural, do ponto de vista da realidade de cada um. Aí entramos no relativismo cultural, que cada prática e cada verdade depende do ponto de vista e da cultura que cada um professa, nasceu. Isso destrói os valores absolutos. Quebra os padrões morais de bondade, de maldade. Qualquer um pode fazer o que quiser. É relativo assassinar alguém. Eu tinha minhas razões. Não posso ser considerado mal. Eu fui me defender. É relativo a abortar uma criança com alguns meses. Eu tenho que pensar em mim. Para vocês é um crime. Para mim é uma libertação. Então, relativismo. A crença que ensina que não há verdades absolutas. Valores absolutos. Logo, isso tira qualquer verdade, qualquer valor. Vai criar uma sociedade imoral, sem regra, sem limites, sem leis, porque leis compreendem absolutos, e uma sociedade relativizada não pode ter absolutos, então não pode ter leis. Relativismo. Agora o que eu tenho percebido?
Presta atenção. Eu estou dizendo aqui da minha experiência. Eu sou cristão há 18 anos e sou pastor há 10. Tenho visto muita coisa nesses anos e conheço o Evangelho desde 90. Desde 90. Tenho conhecido milhares de crentes por todas as partes do mundo, visitado igrejas e centros em todas as partes do mundo e do Brasil. Presta atenção. Não existe nenhuma praga que está assolando mais a igreja de Cristo do que o relativismo. Não existe nenhuma praga que ameaça a cristandade como o relativismo. O relativismo é o instrumento mais poderoso, mais inteligente e sutil que o diabo usou nas últimas décadas. Porque o relativismo não tem nome, o relativismo não tem forma, o relativismo não tem cor, o relativismo não tem som, o relativismo é abstrato, que se transforma em substância. O relativismo. Como o relativismo entrou? Porque ele entra, presta atenção, ele está em todos os campos da sociedade. A sociedade é uma sociedade relativizada, uma sociedade nos continentes, sem valores e verdades absolutas. Não existe mais. Mas está entrando na igreja. Como? Nós sabemos que nós somos um povo de valores absolutos. Nós somos um povo de verdades absolutas. Nós temos um único Deus, uma verdade absoluta, um Deus absoluto, um evangelho absoluto. Não existe nada relativo na Bíblia. Tudo é absoluto. Jesus disse, eu sou o caminho, artigo definido. Se ele tivesse falado, eu sou um caminho, artigo indefinido, podia ter outros caminhos. Quando ele fala, eu sou o caminho, é uma verdade absoluta. Só Jesus é a verdade. Está aí. E nós estamos com um livro cheio de valores e verdades absolutas. Mas o relativismo está entrando de uma forma tão inteligente, José, que ele está fazendo assim. Ele não está fazendo você deixar de acreditar em nada, que isso seria ateísmo. Isso não é muito lucrativo para o diabo. Fazer crentes ateus, convencê-los que Deus não existe, é muito difícil. Então ele não faz com que nós deixemos de acreditar em algo. Não faz. O relativismo faz com que acreditamos em algo distorcidamente, pela metade. Como que é isso? Eu não deixei de acreditar em pecado. Eu só estou mudando o meu conceito de pecado. Eu não estou deixando de acreditar em oração. Eu só estou mudando o meu conceito de oração. Oração, para você, é assim. Para mim, não. É de outro jeito. Porque esse negócio de oração é relativo. Eu vou relativizar a oração. Eu vou relativizar o culto. Não, nós aqui não deixamos de fazer culto. Mas nós não fazemos culto segundo o que o senhor pensa. Nossa maneira de cultuar é diferente. Por quê? É relativo. Crer a fé. Nós cremos, nós temos fé. Temos profissão de fé, temos confissão de fé. Nós exercemos a nossa fé, mas não exercemos da maneira que o senhor pensa, ou que o outro entende. Exercemos a fé da nossa maneira. Porque esse negócio de fé é relativo. Soteriologia. Agora, o diabo também sabe, ele é inteligente. Agora, onde ele vai convergir a sua força? Relativizando o pecado. Existem pouquíssimas religiões no planeta que não mencionam o pecado. Todas mencionam. As heresias, as seitas. Mas o diabo está relativizando a força, a violência, a pecaminosidade do pecado. Então, como é que ele destrói a igreja? Olha como é que o relativismo destrói. Nós passamos a ter uma multidão de crentes na mesma igreja, pensando todo mundo de forma diferente.
Ninguém na igreja com verdades absolutas. Eu tenho a minha interpretação desse texto, eu tenho outra, e eu tenho outra. Eu tenho a maneira de ver a minha doutrina, eu tenho outra, e eu tenho outra. Eu lido com o pecado de uma maneira, eu com outra, eu com outra. Nós temos uma igreja inteira relativizada, sem valores absolutos. Sem valores absolutos. Sem verdades absolutas. O conceito de pecado é uno. É um só e absoluto. Não podemos relativizar, mas estamos relativizando. O conceito de tentação, o conceito de arrependimento. Qual a última vez você chorou pelo pecado? Bateu no peito? Sentiu agonia? Vísceras? Não, esse negócio de víscera, de chorar para pecado, é um conceito seu. O conceito meu está no campo da minha mente. Eu já arrependi. Comecei a relativizar isso. Logo começamos a ter uma vida cristã atrofiada, morta, parada, seca. O relativismo está entrando. O relativismo não está tirando ninguém da igreja. O relativismo não está fazendo ninguém deixar de crer na Bíblia. Não está fazendo ninguém deixar de crer em Deus. Ele só está distorcendo a verdade. Agora vamos lá. O que é o relativismo? O relativismo é uma ideologia. O relativismo é uma filosofia. O relativismo é uma crença. E da onde a Bíblia revela aqui que nascem, onde é o nascedouro das ideologias, onde é o nascedouro das crenças, onde é o nascedouro das filosofias, vem de Satanás. É o diabo, e o diabo está querendo prender a igreja nessa fortaleza, nesse forte, está querendo prender os crentes nesse castelo nesse castelo de relativismo. E aonde que se dá essa batalha? Queridos, sem que você perceba, sutilmente na sua mente, o diabo está insuflando, o diabo está enviando setas na sua mente, distorcendo, pervertendo seus pensamentos a respeito dos conceitos absolutos da palavra. Você não precisa sair da igreja, não precisa ir para uma boate, não precisa usar droga. Quem te disse? É na própria igreja, é no próprio culto, é na própria vida cristã. Ele quer aprisionar você em uma ideologia. Essa é uma batalha, presta atenção, essa é uma batalha por como as pessoas pensam. Como é que eu sei? Olha só. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que tem a ver isso? Ele está falando a forma de destruir eles, as fortalezas. Ele fala que a arma não é espiritual, fala da milícia, E essas armas são para esmagar fortalezas e para levar todo o pensamento. Mas por que pensamento? Porque é no pensamento, é na mente que se instalou a fortaleza. É onde Satanás combate, é na mente. É para levar o pensamento cativo, porque o pensamento está onde? Ele está em duas prisões, ou na do diabo ou na de Cristo. Então, está dizendo, essas mentes gregas estão aprisionadas na ideologia platônica, aristotélica, filosófica, relativista, subjetivista. E a nossa estratégia é resgatar essas mentes, é libertá-las das fortalezas, libertá-las do engano. E o diabo está fazendo isso. Está atuando na mente, colocando fortalezas. O que é isso? Ele está induzindo as pessoas em como elas devem pensar. Ele está inflamando elas de ideologias. Porque o mundo está perdido, não está? Tá. O mundo inteiro se prostitui? Não. O mundo inteiro usa droga? Não. O mundo inteiro é assassino? Não. O mundo inteiro é adulto? Não.
são pequenas parcelas. Então a estratégia do diabo não é perverter moralmente o homem, porque isso o pecado se encarrega. O pecado de Adão inclina o homem já para o desvio moral. Então o propósito do diabo não é isso, o propósito do diabo é que elas continuem convivendo em sociedade harmonicamente, mas com mentes cativas a ideologias que se levantam contra o conselho de Deus, contra a verdade de Deus. É isso. Tudo que ele pode colocar em sufra. Então tem islamismo, budismo, tem mormonismo, tem ateísmo. Então são prisões e são ideologias. O mormonismo, o islamismo, o ateísmo, a filosofia, elas são prisões onde o mundo inteiro está aprisionado. E quem está por trás desses desdobramentos filosóficos, religiosos, desses desdobramentos ideológicos? Satanás. Aí eu li para você de um outro pensamento filosófico, o relativismo, que ensina o quê? Destruam verdades e valores absolutos, relativizem tudo, e assim vocês não terão a verdade. E esta última é que está atacando a igreja. Não precisa de ninguém sair, beber, matar ou fumar. Vamos distorcer a verdade de Deus, vamos distorcer as doutrinas, vamos distorcer a concepção deles a respeito da fé. Igreja, isso é poderoso demais. Por isso que você vê pessoas obstinadas, por isso que você vê pessoas cegas, por isso que você vê pessoas que têm o mesmo livro que você, creem no mesmo Deus que você, cultuam no mesmo lugar que você e pensam diametralmente opostas. Sofismas, ideologias, logismos, aprisionando pessoas em conceitos relativistas. Aprisiona pessoas assim. Essa é a luta. Não vai lutar com o diabo repreendendo, mandando amarrar, mandando sair. Não é assim que vence o diabo. Mateus e Lucas 4, ambos os 4. Mateus 4 e Lucas 4. O diabo vai tentar alguém. Quem que ele vai tentar? Jesus. Ele tenta por 3 vezes. Se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. E mate sua fome. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui do pináculo para baixo, porque está escrito, darão ordem aos teus anjos. Se és o Filho de Deus, eis os reinos, tudo foi me dado, e eu te darei se prostrado me adorar. Aonde foi a batalha? Na mente. Lembra, quem foi tentado não foi o Deus Jesus, foi o homem. Deus é 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. Isso é Jesus. Como é que você sabe que a parte divina não foi tentada? Porque Tiago diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado do mal. A parte divina não tem nada a ver. Ele tentou a parte humana de Jesus. Mas onde que entra a ideologia ali? Está vendo aqueles pães? Estou. Você não acha que seria uma excelente ideia, visto que você tem poder, transformá-las em pães? E matar sua fome? Um sofisma, uma ideologia. Mas nós temos o nuance dela mais claro na segunda tentação. Levou-lhe para o pináculo do templo e diz: atira-se daqui, porque está escrito. Usou o Salmo 91. Está escrito. Tem respaldo, tem prerrogativa. Que se você se atirar aqui, ele dará ordem aos teus anjos. Ele distorceu o Salmo 91, é isso que ele mais faz com o crente. Ele perverte a interpretação bíblica para que você tenha argumento para pecar. Você peca e ainda usa a Bíblia como argumento. Olha aqui, eu tenho base para a minha prática. É isso que o diabo estava lançando em Jesus. Faz isso que não vai ter problema, você tem base bíblica.
Isso é uma ideologia, estava na mente, ele estava soprando, ele estava conflitando com Jesus na mente, a respeito de uma ideia, a respeito de um ponto de vista. Ele estava relativizando, ele estava humanizando, pluralizando, filosofando. Jesus, está entendendo? Olha só. Como é que está a tua mente? Você já viu quando você às vezes está num culto, ou não sei, num lugar, de repente, o que eu estou fazendo aqui? Deus não existe não, olha no campo da mente. Quando você está em casa, larga essa vida, você está perdendo a sua vida. Ele vai lançar um argumento, ele vai lançar uma filosofia, para que você desista da verdade. É assim que o crente desvia. É quando ele, no campo da mente, tenta impor em você outra corrente de pensamento, que contraria o conhecimento de Deus. É assim que ele luta sobre o pecado, sobre as doutrinas. Querido, o pecado é letal, terrível, perverso. Foi o Mateuzinho ali que eu pedi para ele ler Os Puritanos e a Conversão. O livro, metade do livro, um dos puritanos que escreveu, dedica metade do livro para falar da malignidade, da pecaminosidade, da letalidade do pecado. Você não tem ideia, em questão de pecado, os puritanos não tem para ninguém. A força com que eles expõem a natureza do pecado é tão violenta, é tão profunda, essa frase, que bastou um pecado só para Deus tirar Adão e Eva do Éden, veio dos puritanos. E como é que você está vendo o pecado? Não, eu não pequei, eu tropecei. É uma falha moral, um equívoco. Não, é pecado e destrói a alma. Não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E quando orardes, Jesus subiu ao monte e passou a noite inteira orando, e no Getsemane transpirou gotas de sangue. Quando fala do perdão, quando for oferecer a tua oferta e lembrares e memorizares que tem algo contra alguém, não se atrevam a oferecer esta oferta a mim, vão e reconciliem primeiro. Gente, onde tem relativismo nisso? Onde tem? A palavra arrependimento, João Batista chega lá. João Batista, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Não presumais que vocês têm por pai Abraão, porque Deus dessas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Jesus vem, o reino de Deus é chegado, o tempo está cumprido. Arrependei-vos. Pedro pregando o que faremos? Arrependei-vos. Arrependimento. E Paulo vai ter mais longe e falar, tem um arrependimento que é da carne. A tristeza de segundo a carne gera morte, mas segundo o Espírito, vida. É o arrependimento do remorso, da lágrima de crocodilo. E ele vai fazer, não adianta esse arrependimento, tem que ser no cerne do homem, tem que ser das vísceras do homem. Valores absolutos, valores absolutos. Examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Valores absolutos. Quando está falando para o pai, você não conduz sua casa de qualquer jeito, você não trata sua mulher de qualquer jeito, há uma verdade absoluta para a condução do seu lar, e o que passa dela é relativismo, ideologia satânica. Verdades inegociáveis que nos faz ser esse povo singular que somos, esse povo ímpar, distinto, por causa dos absolutos que Deus nos deu. E se você negociar isso, você será herege, apóstata.
É uma ideologia que o diabo pode estar te prendendo na sua mente. Agora vamos terminar. Como vencê-la? Vamos ver. Como vencê-la? Verso 5. E toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até aí. O que é levar? Olha só, gente, o que é levar? Porque a figura de linguagem dá a impressão que é George Lucas, né? A Jornada das Estrelas, o Retorno de Jedi. Mas não é. Levando todo o pensamento cativo. Como é que eu levo o pensamento cativo para o marxismo cultural? Abra comigo aí no livro do Antônio Gramsci. Eu vou dar uma palestra sobre marxismo cultural, ateísmo. 1 semana, 1 mês, 2 meses, 4 meses. Eu estou colocando as mentes dos ouvintes num cativeiro, numa fortaleza cultural, ideológica, através dos meus sermões, literatura, livros. E como eu resgato essas pessoas desses fortes. Eu entro na fortaleza, saqueio elas e levo para outra fortaleza, cativos em Cristo. Com a palavra de Deus. Levando o pensamento ao Evangelho, conduzindo elas a Cristo, levando elas para a palavra de Deus. Como que o diabo venceu? Transforma os pães. Primeiro sofisma. Pula daqui do pináculo. Segunda ideologia. Prostra e me adora. Terceira filosofia. Jesus apelou para Deuteronômio. 2 do capítulo 6 e 1 do capítulo 8. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E último, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Foi-se, a ideologia foi quebrada, massacrada. É a verdade da palavra. É a santa palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Da onde? Da fortaleza, do cativeiro. Por isso tem algo para você. Se você tem sido seduzido por tais pensamentos, se você tem estado confuso, atormentado, é sinal que você não está se alimentando da palavra. É sinal que falta conteúdo bíblico em você. A única maneira de você vencer isso, querido, volte para as Escrituras. Leia as Escrituras. Medite nas Escrituras. Venha aos cultos. Mas quando vir, preste atenção na palavra. Abra os ouvidos para a pregação. Abra o coração para a pregação. Leia literatura bíblica, literatura doutrinária, literatura cristã. Veja pregações em vídeo, pregações e áudios. São essas verdades proferidas com o poder do Espírito Santo que vão libertar mentes do cativeiro. A palavra que Paulo dá aqui para os coríntios é assim, ó. Destruindo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas. A palavra para destruir é esmagar. Já que a fortaleza requer um esforço descomunal, afinal de contas é um castelo. Logo, o ataque proferido tem que ser da mesma proporção. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para esmagar, triturar, rachar essas fortalezas. Quais são? Oração e jejum, santificação, e a principal delas, a espada do Espírito, que é a arma de combate da armadura, a proclamação da verdade, a meditação da verdade, a interpretação da verdade, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É aquela que destrói. Porque veja só, para você entender, todo ímpio, tem muito ímpio no mundo, tem mais ímpio ou mais justo? Mais ímpio? Amém? Tem mais ímpio, amém? Todo ímpio está sob uma ideologia, não está? Sim ou não? Está num cativeiro.
E como que os ímpios são libertos? Como que os ímpios se convertem? Como que os ímpios são salvos? Como eles saem do cativeiro? Na pregação da palavra, do evangelho. É assim. Querido, eu quero alertar você. O inimigo é forte. Ele tem atributos. Ele tem um reino de engano. Ele tem uma hierarquia. Nós estamos numa campanha militar, viu? Você vai sair daqui, a campanha não acabou não, tá? Lá na porta tem campanha militar. Dentro do carro tem campanha. Lá na pizzaria tem campanha. Na sua casa tem campanha. No quarto com a mulher tem campanha. O tempo todo ele vem. Aonde? Aqui, ó, na mente. Eva, ele disse que você não morrerá. Certamente não morrerá. Pode tomar do fruto, porque você vai ser semelhante a ele. Sofisma aqui, ó, fez ela perverter uma ideologia. Pum, caiu. Cuidado, gente. Fica vendo demônio arranhar a porta, demônio aparecer, assombração. Ele não está nem aí com isso. Está aqui, ó. Como eu venço? A palavra. A palavra. Qual a última vez que você leu 10 capítulos da Bíblia seguidos? Qual a última vez que você leu a Bíblia? Meditou, chorou em cima dela, rabiscou, leu de novo, de novo. Qual a última vez que você leu 10 dias seguidos, sem falhar nenhum, 10 seguidos? Está vendo? É por causa disso. Sem se alimentar desse livro. Esse livro aqui, só a simples leitura dele, tem tanto poder. É como uma espada de 2 fios. É o pão que nutre a alma, é o espelho que revela o nosso pecado. É uma espada do nosso combate, um escudo contra o inimigo. É a água que descedenta. Está aqui, meu irmão, mananciais de águas vivas aqui. Vai. Se debruce nesse livro. Se você comprar um livro entre os gigantes da terra, dos puritanos, J. Packer, eles estavam ensinando o puritano, pregando, e dizia assim: Senhor, Senhor, o que quer que faça, queime as nossas casas, mata nossos filhos, toma nossas esposas, mas não nos tira a Bíblia, não nos tira a Bíblia. Esse é o amor que os puritanos tinham na Bíblia. Se você tiver numa sofisma, eu vi um autor dizendo que ela é uma bigorna. A Bíblia é uma bigorna que despedaça muitos aços. Ela é invencível. Ela é invencível. Ela tem um poder libertador. Senão, os ismos vão continuar te pegando. Vamos fechar nossos olhos.